Saudações, amigos do canal Agartha. Ao contrário daquilo que se poderia por vezes imaginar, a anti-ação não representa uma inação ou passividade formal, e sim a mudança subjetiva das próprias intenções durante a execução das ações. Muitas tradições tratam desta importante questão, que pode inclusive ser significativa em muitos níveis de evolução, como veremos neste estudo depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Mesmo nos tempos atuais, quando falamos que alguma proposta é como a famosa antiginástica, estamos nos referindo basicamente a uma mudança de intenções em relação à forma de fazer alguma coisa, alterando-se detalhes na execução das coisas, mas sem deixar de fazer realmente isto ou aquilo. Pois este é também o espírito que domina uma série de tradições comuns observadas em diferentes culturas, às vezes até de forma algo insuspeita. Um dos grandes ensinamentos a este respeito está no importante clássico da iniciação que é o Bhagavad Gita, um dos mais importantes manuais de discipulado existentes. Ali, Krishna trata das várias yogas ou caminhos disponíveis ao iniciado, destinadas a perfazer os sucessivos degraus da iniciação árya, mas com ênfase geral sobre o Karma Yoga por diversas razões, entre elas porque a ação física está naturalmente na própria base da senda espiritual, prescrevendo daí a ação impessoal como forma de implantar as bases do caminho espiritual. Aquilo que se propõe na yoga física é uma ação desinteressada, e uma das melhores formas de executar o Karma Yoga é realizando tarefas dentro de uma ordem ou missão, tendo o exemplo de Krishna e Arjuna como um modelo. O ser humano, que tem a sua consciência polarizada no plano físico em função de seu estágio primário de evolução, como seria o caso dos noviços, deve fazer deste plano o seu objeto inicial de evolução espiritual, visando depurar o ego e prover as condições físicas sempre necessárias para a manifestação das coisas. Da mesma forma como na cultura material tudo principia pelo trabalho físico, no mundo espiritual este mecanismo também se reproduz naturalmente. Trata-se neste caso apenas do estágio inicial da evolução da pessoa, relacionado também à etapa de servidor ou de proletário nas classes sociais ou nas castas. O símbolo astrológico deste grau é o planeta Saturno, o disciplinador, relacionado ao elemento Terra. E nesse aspecto, o preconceito moderno contra o trabalho físico em nada ajuda no despertar da verdadeira espiritualidade, incluindo nisso o excesso de intelectualidade dentro da senda espiritual. Dizem os tantras que quando caímos devemos empregar o chão para nos levantar. Neste nível, podemos usar este ensinamento para o plano material denso, no qual o noviço ainda tem a sua consciência. Contudo, seria ingênuo atribuir ao Karma Yoga um conteúdo meramente material. O sentido que Krishna dá ao Karma Yoga no Bhagavad Gita é amplo, tanto que, no caso, ele está direcionado à casta dos guerreiros, que é aquela a ser superiormente organizada na raça árya que ele estava a abrir então, segundo os calendários tradicionais. A ideia subjacente era que os guerreiros deveriam apenas tratar de modificar a sua atitude e nunca deixar de executar as ações, para torná-las somente mais impessoais, o que seria possível sob uma sinarquia completa, supervisionada pelos sacerdotes e orientada pelos grandes sábios como Krishna mesmo. Acontece que, em todas as atividades e em todos os estágios de consciência, existe a forma correta e a forma equivocada de atuação. É preciso seguir sempre as regras da moralidade e da impessoalidade, a fim de bem cumprir cada tarefa. Assim, Karma Yoga não se refere apenas à matéria, mas também à forma de ser das coisas. Outra linha paralela de anti-ação, também vinda do Oriente, é a do taoísmo,
implementada pelo sábio chinês Lao Tse e centralizada na ideia de wu-wei ou não-ação, tendo como um dos exemplos mais notórios o do governante que não interfere no andamento das coisas sob o seu governo, senão para orientar filosoficamente os súditos, ainda que ele sempre possa atuar como um protetor ou intermediador nas dinâmicas sociais. O Tao ensina que não devemos nos apegar às coisas, mas que cabe aprender a fluir com o universo. O orientalismo sempre insiste no caminho do meio e no afastamento do apego e da aversão. Um famoso conto hindu fala do monge que não resiste quando se lhe toma um filho e tampouco quando ele lhe é mais tarde devolvido. Segundo o Tao Te Ching de Lao Tse, domina-se o mundo deixando as coisas seguirem o seu curso e não interferindo. Contudo, nada disso significa atitude passiva. O sábio pode então adotar medidas superiores para trabalhar pelo verdadeiro destino das coisas, sem forçar as situações. Ao invés de ser um revolucionário radical, ele pode ser um reformador. Ou então, entendendo que reformas ainda serão insuficientes para alcançar o bem comum, ele pode preferir uma via outsider que tampouco confronta o sistema, mas pode prometer resultados mais profundos e definitivos, especialmente se vier a ser devidamente socializada com o tempo, como tem sido a opção de muitos guias raciais através dos tempos. Embora não se costume relacionar os fatos, a realidade é que o tantrismo, modo geral, também representa uma filosofia que integra o mesmo espírito impessoal. Apresentada como uma doutrina feita para os tempos de Kali Yuga ou de materialismo, é claro que tudo que se refere à forma ou à manifestação será do seu interesse. E os próprios rituais são um dos melhores exemplos desta direção, daí o seu amplo emprego na doutrina tântrica. Temos afirmado que outras técnicas místicas empregando a forma pode ser útil neste campo, entre eles o da própria Hatha Yoga, como um dos recursos de práticas tântricas também, empregando posturas físicas para aperfeiçoar o organismo e deter o fluxo das energias errantes da mente. A Hatha Yoga é também a base das técnicas da Yoga de 8 partes de Patanjali, desconsiderando naturalmente aqui as observâncias éticas chamadas de Yama e Niyama preliminares. A consagração do plano físico pode adotar diferentes formas e funções, segundo as necessidades e a natureza da escola onde a pessoa estiver servindo. Porém, o objetivo sempre será a disciplina e o desprendimento. Nesta agenda espiritual, também deverá entrar o aperfeiçoamento e a autopurificação do físico através dos contatos com a natureza, a ginástica e o naturismo, tal como a melhoria da qualidade da alimentação. Na sequência, o tema já avança para a própria intimidade. Um dos sistemas tântricos mais conhecidos é o Panchamakara, o Panchatattva, também conhecido como 5 M's, onde se tolera o uso de 5 recursos descritos como Madhya, ou vinho, Maulesa, carne, Matsya, ou peixe, Mudra, gestos ou grãos, e Maithuna, relação sexual controlada. A complexidade do assunto levou alguns sábios importantes a adotarem uma interpretação simbólica para os termos. Mesmo cabendo em alguns casos uma idêntica leitura simbólica, note-se que o Maithuna ou a magia sexual entra numa categoria distinta dos demais, que são afinal formas de alimentação física, geralmente tidas como tabus. De qualquer forma, mesmo quando objetivadas, todas estas práticas são realizadas de forma sempre muito comedida e controlada. Mas é em Maithuna, precisamente, com todo o envolvimento emocional natural da sexualidade, onde existe uma doutrina muito bem desenvolvida em relação à anti-ação. Neste aspecto, o tântrico não prega o sexo como tal, ou visando o prazer em si, ou mesmo os seus frutos naturais, mas propõe a intimidade como uma espécie de disciplina natural, ou senão como uma prática vitalista para a saúde e a longevidade. É sobre isso que se debruça também o citado provérbio tântrico central que reza: quando alguém tomba no chão, ele emprega este mesmo chão para se levantar.
Cair no chão pode ter aqui, inclusive, o sentido de sucumbir ao desejo, e a magia sexual pode contribuir para revigorar as energias uma vez mais, visando um controle cada vez maior e mais natural. A quarta doutrina em que a ideia da anti-ação é bastante enfatizada é desenvolvida na obra de Carlos Castaneda, empregando a expressão não fazer como essência de uma técnica chamada de espreita, que é o exercício da autoanálise seguida pela mudança comportamental, de modo a atuar de forma não automática ou não condicionada. A espreita é inspirada naturalmente na atividade da caça, e no caso, o guerreiro estará espreitando os seus próprios condicionamentos. Várias técnicas são então ali sugeridas visando alcançar tais objetivos e não cair na rotina, incluindo o desenvolvimento da própria resiliência diante de opressores, como uma forma de controlar o próprio ego, o orgulho e o instinto de reação. Certamente a prescrição de Jesus de oferecer a outra face passaria muito por aqui. Podemos lembrar ainda o chamado quarto caminho de Gurdjieff, inspirado supostamente no sufismo, e onde é colocada bastante ênfase na autorrecordação do ser empregando recursos físicos para tal. Aliás, uma das formas mais interessantes de praticar ou não fazer é justamente através da meditação. De certa forma, podemos considerar a meditação, ou pelo menos suas técnicas elementares, como um grande fazer nada. Certamente é mais do que o simples ócio, porque na meditação ainda estamos praticando melhor certas atividades naturais como a respiração e a concentração, ao passo que o ócio tende a ser mais relaxante e contemplativo. A meditação é mais útil como não fazer, porque inclui o elemento da autoobservação interior. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.